Muito boa tarde a todos. É suposto que eu tenho como principal adversário o Partido Socialista, mas hoje aqui o Partido Socialista é o meu terceiro adversário, tenho dois adversários primeiro. Um foi o almoço que as minhas amigas e os meus amigos estão a digerir aí confortavelmente nessas cadeiras, que é um desafio para mim nesta intervenção. E o segundo é naturalmente a Seleção Nacional de Futebol. O PS aqui vem para terceiro lugar. Mas eu tenho alguma experiência, vou olhando para as caras e à medida que vão adormecendo eu vou acelerando em nome da digestão e em nome do futebol. Muito bem, mas então um cumprimento a todos os deputados e particularmente naturalmente à direção do grupo parlamentar e agradecer a realização destas jornadas, que ainda há bocado à mesa eu tive a oportunidade de dizer ao Adão. O Adão tem mais anos de deputado do que eu, mas naquilo que eu me lembro, eu sou capaz de classificar estas jornadas como as melhores, as que tiveram mais êxito e que cumpriram melhor a sua função. Daquelas que eu vivi desde que sou deputado, não sei se os que têm mais anos de deputado que eu se têm outra experiência, mas esta é uma experiência positiva. Infelizmente não pude estar cá ontem, mas acompanhei, quer algumas coisas em direto, as que puderam ser vistas em direto, através das notícias, e acho que cumprimos integralmente aquilo que nos propusemos fazer. Queria agradecer também a todos os palestrantes, alguns já não estão aqui, mas seguramente que o contributo deles é decisivo, ou foi decisivo, para o êxito destas jornadas. Cumprimentar, na pessoa do Presidente da Distrital, todos os dirigentes do PSD, da JST e dos TSTs que aqui estão presentes e cumprimentar, na pessoa da engenheira Fermelinda Carvalho, todos os nossos candidatos aos concelhos do distrito de Porto Alegre. E nós fizemos aqui estas jornadas em Porto Alegre por diversas razões, mas desde logo a primeira razão é naturalmente uma solidariedade nossa para com o interior. Não tive o prazer de ouvir o discurso que já ouvi não sei quantas vezes, que foi fantástico, mas seguramente que também aqui estivemos para poder ouvir e ser impulsionados por discursos como a nossa próxima Presidente da Câmara aqui de Porto Alegre teve a oportunidade de fazer ontem à noite. Este distrito é o distrito com menos população, o distrito que tem perdido mais população e, portanto, se queremos ir simbolicamente, ou mais do que até simbolicamente, em apoio do interior, este é aquele que tem de estar em primeiro lugar. Tive a oportunidade de ver os números, neste momento apenas cerca de 118 mil habitantes no global do distrito. E, portanto, esse é um primeiro passo, mas o segundo é também o apoio a todos os nossos candidatos aqui nos concelhos de Porto Alegre. Não é para o PSD dos concelhos, é dos concelhos difíceis, não é o mais difícil nem dos mais difíceis, mas é um concelho difícil e por isso também a nossa presença aqui, designadamente através através das deslocações hoje, a ideia de dividir o grupo parlamentar em grupos e pôr os deputados em contacto direto com os problemas de cada um dos concelhos e em conjugação de esforços com os nossos candidatos. Desta forma, conseguimos atrair ainda mais o nosso grupo parlamentar e os nossos deputados para os problemas do interior. Dirão assim, está bem, mas o grupo parlamentar tem deputados do interior. Pois, tem deputados do interior, mas tem muito poucos, porque o interior quase não elege deputados. E, portanto, é evidente que é bom que todos nós possamos estar mais próximos, em concreto, para que continuemos sensibilizados para a necessidade de reequilibrar Portugal do ponto de vista territorial. Nós, no nosso programa eleitoral, o programa de governo, como se queira, em 2019, tínhamos muitas medidas de discriminação positiva do interior. Tendo nós consciência, eu acho que não vale a pena fazer demagogia, tendo nós consciência que é muito, muito difícil recuperar vilas e pequenas aldeias. Temos de ter consciência disso, não estamos a prometer às pessoas aquilo que é impossível. Mas é possível recuperar as cidades de média dimensão.
É possível recuperar Porto Alegre, é possível recuperar Elvas, é possível nós, através da descentralização e da desconcentração, conseguirmos colocar outra dinâmica nessas cidades de média dimensão. Se começarmos a prometer às pessoas que qualquer pequena vila ou qualquer pequena aldeia nós conseguimos dar vida, isso é muito difícil, isso não é possível, elas têm depois de viver ligadas justamente a essas cidades intermédias mais fortes que nos faltam em Portugal e que aí sim nós podemos efetivamente reforçar. Nós temos entregue na mesa da Assembleia da República um projeto de lei, enfim, é mais que simbólico, mas enfim, não muda grandemente o país, mas é simbólico, que é a passagem do Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra. Como digo, escusam de exagerar, no habitual exagero que às vezes acontece, o PSD e tal, mudou o Tribunal Constitucional para Coimbra e já está a fazer uma grande coisa. Naturalmente que não mudei o país ao fazer isso, mas é simbólico nós conseguirmos fazer aquilo que os países mais desenvolvidos fazem. A Alemanha, que é dos países mais desenvolvidos da Europa, é o mais importante e é dos mais desenvolvidos da Europa, o Tribunal Constitucional, por exemplo, não está em Berlim, está numa cidadezinha que se chama Karlsruhe, uma cidade, não é cidadezinha, está uma cidade que se chama Karlsruhe. Poderei fazer essas contas, não as fiz, poderei fazer essas contas e dizer, bom, Karlsruhe em Portugal, que cidade seria? Se calhar era Castelo Branco, não sei, ou era Bragança. Então, alguém passa pela cabeça em Portugal de pôr o Tribunal Constitucional em Bragança ou em Castelo Branco? Não passa. Pois não passa, mas devia passar, porque nos países mais desenvolvidos passa isso pela cabeça e isso naturalmente ajuda a ter um território mais homogéneo, a dar mais oportunidades às pessoas e se dá mais oportunidades às pessoas vão para esses territórios. Caso contrário, temos a bola de neve. Não temos emprego, porque não temos pessoas e não temos pessoas porque não temos emprego. Portanto, isto é que nós temos naturalmente de cortar. E aqui, se nós, ao nível do Poder Central, temos um papel importante, o papel dos autarcas também é um papel relevante. E, portanto, aquilo que eu espero é que nas próximas autárquicas de setembro, outubro, nós possamos eleger um conjunto alargado de autarcas do PST, justamente que tenham essa consciência, quer os do litoral, quer principalmente os do interior. Mas também não é despiciando que os do litoral possuam esta consciência, porque todos precisamos estar conscientes deste problema para ajudar a combater esta desertificação dramática que temos no interior do país. E relativamente às autárquicas, nós tivemos dois grandes objetivos nestas jornadas parlamentares. Uma, como eu disse, o apoio aos nossos candidatos autárquicos e a justiça. No apoio aos nossos candidatos autárquicos, fizemos estas visitas, penso que demos um impulso e um ânimo adicional a todos eles, porque, como eu tenho vindo a dizer desde outubro de 2017, portanto ainda antes de ser presidente do PSD, ainda antes sequer de ser candidato a presidente do PSD, as eleições de 2021 são absolutamente fulcrais, dado as três quebras que nós tivemos. Pequena em 2009 e duas muito grandes em 2013 e 2017. Se o PSD continuar em 2021 como foi 13 e 17, e então em parte como foi 2009, o PSD vai-se afundando e o PSD correrá o risco de desaparecer enquanto grande partido. Neste momento é absolutamente inequívoco, em Portugal só há dois partidos que podem disputar o governo e liderar um governo, é o PSD e é o PS, e para isso muito contribui a forte implantação autárquica que ambos temos. Mais importante do que o número de deputados eleitos, que varia muito de eleição para eleição, ou pode variar muito de eleição para eleição. A nossa implantação no país, a grandeza do PSD, deve-se, em primeiro lugar, aos autarcas que elegemos. E aqui não são obviamente os presidentes de Câmara, são os presidentes de Câmara, os vereadores, os presidentes de Junta e todos os demais eleitos. Por isso, agradeço este empenho do grupo parlamentar em dedicar parte das jornadas parlamentares também à questão das autárquicas. Mas o grosso, o ponto mais relevante que aqui quisemos sublinhar é a questão da justiça. E relativamente à questão da justiça, eu vou começar um bocadinho antes. E um bocadinho antes é isto. Eu tenho vindo a referir há muitos anos
há bem mais de 10 anos, tenho vindo a referir e a apontar o desgaste que o nosso regime tem, que sofreu e em que está. Eu, quando era Presidente da Câmara do Porto, fazia 2 grandes discursos por ano, um a 8 de janeiro, que fazia anos que tinha tomado posse, fazia um grande discurso sobre o Porto, e outro a 25 de abril, que fazia um sobre o país. Se forem ver esses discursos, que eu penso que será fácil na internet, o primeiro é de 2002, portanto esse primeiro não sei, mas à medida que o tempo foi avançando, se forem ver essa análise que eu fazia nos diversos discursos do 25 de abril, já apontava para aquilo que eram os sintomas que eu notava de desgaste do regime. E ou nós assumimos esse desgaste e procuramos soluções para combater esse desgaste, ou o regime terá um fim. Alguns dirão, muitos até daqueles que escrevem nos jornais e tal, e que exagero, terá um fim. Bom, para aqueles que acham um exagero, eu pergunto se alguém na sala conhece alguma coisa durante a sua vida, ou naquilo que estudaram de vidas passadas e da história, se conhecem alguma coisa que não tenha chegado um dia ao fim. Alguma coisa que não tenha chegado um dia ao fim? Bem, o ar que respiramos, mas mesmo esse está cada vez mais degradado. Tudo nesta vida tem um princípio e tem um fim. E os regimes políticos tiveram todos também um princípio e um fim. E não houve problema nenhum que um chegasse ao fim e começasse outro. Porque quando um chegava ao fim, nós já sabíamos qual era o outro que vinha a seguir e era seguramente melhor que o anterior. Hoje é diferente, porque este pode chegar ao fim. Mas ele chegando ao fim, nós não temos à frente dele nenhum melhor que este que estamos a viver. É por isso que é um imperativo nós reformarmos este, modernizarmos este, de molde a que ele não chega ao fim. Porque não temos ainda regime melhor que este para nos podermos dar ao luxo de permitir que este chegue ao fim. E o fim deste, o desgaste deste, não significa imediatamente a substituição deste por outro, que é outra nota que este tem. Aquilo que nós assistimos é a degradação deste. Não necessariamente a substituição imediata por outro, mas a degradação deste. Nós podemos dizer que vivemos em democracia. E todos dizemos isso muitas vezes. Mas vamos lá pensar bem. Quando dizemos isso, nós dizemos que estamos a viver em democracia no sentido dos formalismos da democracia. Mas naquilo que é a democracia, do seu ponto de vista substantivo, ela é cada vez mais fraca e cada vez menos democracia. E por isso eu digo, se nós não a reformarmos, o aparecimento de movimentos extremistas fortes não será um azar. É consequência lógica da nossa inaptidão para reformarmos e modernizarmos aquilo que tem de ser reformado e modernizado. É isto que eu digo há mais de 10 anos e cada ano que passa sinto que as coisas estão naturalmente mais difíceis. Ou seja, que o regime está mais enquistado em torno de interesses corporativos ou de interesses setoriais. Porque é aí que reside a fraqueza da democracia do seu ponto de vista substantivo. Ao contrário do que muita gente diz, é no enfraquecimento do poder político que a democracia se enfraquece. Há uma certa tendência para dizer, bom, se o poder político é mais fraco, temos mais democracia, porque os poderes políticos fortes são as ditaduras. Nada disso. Um poder político fraco. E, naturalmente, partindo do princípio, estamos a falar de dirigentes políticos sérios, estivemos a falar de dirigentes políticos corruptos, nada disto faz sentido. Mas a esmagadora maioria é séria, como é evidente. E, portanto, o poder político é aquele que defende o poder coletivo, o poder da maioria. Quando esse poder político, na defesa da maioria, encontra interesses setoriais ou corporativos que são mais fortes do que ele próprio e ele não tem a força para se lhes opor, é o interesse setorial que vinga, perde o interesse coletivo, enfraquece a democracia. Porque a democracia tem naturalmente de defender as minorias, de respeitar as minorias, mas não pode ser o contrário, serem as minorias a impor-se à maioria por falta de força da maioria.
E essa falta de força do poder político é aquilo que tem degradado em muitas circunstâncias o nosso regime, que tem 45 anos. Nasceu no dia 25 de abril de 1976, no dia em que entrou em vigor esta Constituição da República. O Estado Novo entrou em vigor em 1933, durou de 33 a 74, 41 anos. Levamos 45 contra 41. Já levamos mais, mas não é só levar mais. O que a sociedade portuguesa mudou nestes 45 anos não tem comparação absolutamente nenhuma com o que mudou de 1933 a 1974. Mudou muito mais. E se mudou muitíssimo mais e muito depressa, como é que nós queremos um regime adaptado às circunstâncias e não desgastado, se a sociedade mudou tanto e ele não está capaz de se reformar? É evidente que dá uma desintonia. É esta desintonia que aparece depois através do descontentamento, em primeiro lugar, e depois através dos movimentos extremistas. Nós estamos com sorte de, em Portugal, não termos movimentos extremistas fortes que as pessoas possam agarrar. Não temos, ao contrário de que muitos se esforçam por tentar fazer parecer que temos. É até, de certa forma, uma felicidade para nós. Mas não faltam países na Europa onde esses movimentos extremistas já têm uma força, têm uma dimensão e até uma capacidade intelectual muito perigosa face àquilo que é um regime que temos de defender, mas, como digo, está desgastado e por isso provoca o descontentamento junto das pessoas. Quanto mais a sociedade muda, mais necessário é fazer reformas. Na situação atual, nunca foi tão difícil fazer reformas como agora. Portanto, quando a sociedade mais precisa de se reformar para se atualizar, é quando nós estamos em condições mais difíceis para reformar, justamente pelo enquistamento do regime, em que de cada vez que se quer mudar alguma coisa, aparece um coro de interesses enquistados que agarram e não deixam ir, e onde o poder político muitas vezes não tem força, e outras vezes nem vontade que fará força. É por isso que o PSD tem, neste momento, 4 comissões, 4 grupos de trabalho a funcionar, para a reforma, para a revisão constitucional, que o Paulo Mota Pinto coordena, para o sistema político, David Justino coordena, para os próprios estatutos internos, que a Isaura Moraes coordena, e para a Justiça, que o Manuel Teixeira coordena. Que são estes 4 grupos que, na prática, abarcam tudo aquilo que é necessário em termos de reforma do regime. Inclusive a questão dos estatutos, que parece menor. Não. Os próprios partidos têm de funcionar de forma diferente, porque são um elemento absolutamente vital na forma como o regime funciona. E são dos primeiros responsáveis pelo afastamento das pessoas relativamente à atividade política. Portanto, também a forma como funcionamos é importante. Deveria ter havido um congresso para reformarmos os nossos estatutos, não houve, naturalmente, por força da pandemia. A minha ideia era de o ter feito em devido tempo, mas não há condições, naturalmente, não houve e não há, para reunir um congresso. No quadro da reforma da Justiça, em minha opinião, no quadro da reforma do regime, em minha opinião, a reforma da Justiça é a mais premente e a mais relevante. É o setor da atividade nacional onde a diferença entre a realidade da Justiça e a realidade da sociedade é maior. É quando eu digo que não houve reformas, que o regime se foi afastando da realidade, é na Justiça onde esse afastamento é muito mais claro. É o setor que mais se atrasou. Eu não conheço nenhum setor em Portugal que tenha tido tanta incapacidade para acompanhar os novos tempos. Seja na morosidade, seja na organização, na sua própria organização profundamente antiquada, seja na falta de conhecimentos técnicos dos próprios magistrados, seja na violação deliberada do segredo de justiça para fomentar autenticamente julgamentos populares. Que eu venho a dizer isto e que disse aquela coisa de julgamentos de tabacaria, no sentido de que a sentença está nas tabacarias, porque eu olho para a primeira página do jornal e está ali a sentença, ou seja, através da quebra do segredo de justiça, arruinamos ali a vida de alguém que até pode estar inocente.
Eu disse isto muitas vezes, estou aqui a repetir, mas como é próprio, enfim, na vida política de hoje, entretanto aproveitam isso para deturpar e parece que há, da minha parte, alguma incoerência. É muito difícil encontrar alguma incoerência da minha parte. É mais difícil encontrar em teimosia. Incoerência é um bocado complicado de encontrarem. E, por exemplo, quando ainda recentemente o Presidente da Câmara do Porto veio dizer que eu disse umas coisas sobre o processo que ele tem e que isso entra em choque com a questão dos julgamentos de tabacaria, não entrou em choque com rigorosamente nada. Porque aquilo que é a violação do segredo de justiça é durante o inquérito, é durante a instrução. Aí é que está em segredo de justiça. Depois de haver uma acusação, depois de haver uma pronúncia, ir haver um julgamento, o julgamento é de porta aberta. Toda a gente sabe, aí não há nada a fazer, a não ser que ele queira fechar as portas e até o julgamento é secreto e não se pode saber nada. Não. Aí não há quebra de segredo de justiça nenhuma, aí há uma acusação, estamos em cima do julgamento, logo se verá se a pessoa é culpada ou não é culpada. Onde nós violamos os direitos das pessoas é quando está a investigação, quando não se sabe se é assim, quando ainda não se pode responsabilizar ninguém, está-se a fazer uma investigação e deve-se fazer as investigações, desde que não venha à luz do dia, podem e devem fazer as investigações todas, para que tudo seja claro. O problema é quando pegam nisso e utilizam isso para fazer o julgamento popular. Isso é que é uma agressão brutal ao Estado de Direito. E aí posso dizer aquilo que a esquerda muitas vezes diz, aqui também digo, não foi para isso que se fez o 25 de Abril, seguramente para condenar as pessoas dessa forma. Coisa diferente... Coisa diferente é quando há uma acusação formada e, acima de tudo, uma decisão instrutória que é pública. Aí, enfim, aí todos temos acesso às coisas e temos acesso e temos o direito de ter uma opinião sobre isso. E também outra coisa que é patente na Justiça é a falta de transparência. São outras medidas que nós temos de tomar para que haja mais transparência. Em 2018, julho, salvo erro, de 2018, eu tomei posse em fevereiro de 2018, de fevereiro a julho, através do SEN, na altura liderado na parte da Justiça pelo professor Licínio Lopes Martins, eu apresentei um documento de 51 páginas a todos os líderes partidários. Note-se este pormenor, não entreguei aos partidos, entreguei aos líderes dos partidos. Não entreguei um documento do PSD, entreguei um documento que uma equipa do PSD, com o meu acompanhamento, fez. Para ser um documento do PSD, teria de ser aprovado, discutido, etc. Não era essa a ideia. A ideia era dizer aos líderes partidários, a justiça está como está. Todos estamos interessados em defender o Estado de Direito Democrático. Porque é que não vamos nós assinar um acordo para reformarmos a justiça em nome do regime, em nome da democracia? E como não queria apenas dizer isto, que cada um ia para casa, tinha de dar uma base de trabalho. E está aqui uma base informal de trabalho, para depois podermos ou não assinar algumas coisas. Eu não sei o que é que eles pensaram, e faço notar que nessa altura, quando falo em líderes, eram dos partidos com representação parlamentar. Não havia Chega, não havia Iniciativa Liberal, era no quadro da legislatura anterior. Eu não sei bem o que eles pensaram, também não me disseram, o que disseram foram coisas agradáveis, não foram coisas desagradáveis. Mas tenho consciência que o mundo político, os agentes políticos, não é? Na Assembleia da República, no Governo de modo geral, nos jornais, nisto tudo, devem ter dito assim, não, devem ter dito, não, disseram mesmo. Apareceu aqui um ET, veio lá do Norte, com uma ideia bizarra de juntar os partidos todos, veja-se bem, o CDS e o Bloco de Esquerda, ele é maluco, ele percebe de tudo menos de política. Sim, que eu realmente comecei na política há 2 dias e não desempenhei ainda grandes cargos políticos, não percebo nada disto. E, portanto, veio aqui com uma ideia esdrúxula, veio entregar isto aos partidos todos, ao Presidente da República, até houve algumas reuniões também, veio assim com uma coisa um bocado maluca, ele não percebe nada disto. Eu percebo, não é? Eu percebo da forma como isto funciona, não estou de acordo. Porque para combater a morosidade da justiça, tanto faz ser de esquerda como de direita, querem ou não querem. Por exemplo, não é? Há depois opções que encerram algo de político. Aí não tínhamos que estar de acordo. Aí depois logo se via quem ganhava, quem perdia nas propostas apresentadas na Assembleia da República. Mas a vontade política de defender o regime e defender o Estado de Direito Democrático
Não é comum a todos. Nas palavras é, nos atos, pelos vistos, não é. E, portanto, apareceu aqui um ET, desinserir disto. Ele percebe de tudo menos disto. Não sei o que é que ele veio aqui fazer. E a maior parte dos militantes do PSD deviam estar malucos quando votaram em semelhante pessoa que não percebe nada. Pois é, continuo, já lá vão mais uns anitos, já lá vão mais 3 anos, eu continuo a pensar a mesma coisa. Que o tema é de tal envergadura que tem a dignidade para nós pormos de lado essas táticas, essas coisinhas pequeninas e agarrarmos no tema a sério. O mundo político não entende. O mundo político não entende. Chama-me lá ET ou o que quiser. Mas eu estou convencido que se perguntarem lá fora, na rua, se para as pessoas o que é mais importante é os partidos unirem-se e procurarem reformar a justiça, ou andarem-se a guerrear, a dizer mal uns dos outros permanentemente e não resolver nada, sou capaz de não andar longe da verdade se achar que as pessoas preferem os problemas resolvidos. Penso eu. Mas pronto, pelos vistos, há quem saiba mais de política que eu, que sou novato nesta coisa. O Primeiro-Ministro diz que nós não apresentamos ideias. Recebeu este livrinho, tal como os receberam os demais, que entregou à senhora Ministra da Justiça, que fez umas reuniões e que logo se percebeu que não querem reformar nada. Ele diz que nós não temos ideias, mas recebeu o documento tal como aos outros. Mas eu não digo que ele não tem ideias, ele próprio, porque ele tem algumas. E há 2 que são mais fortes que as outras todas, porque eu notei bem. A primeira foi aumentar os salários dos magistrados. Era uma ideia que ele tinha de reforma da justiça e que fez. Outra é nomear um Procurador Nacional Europeu à afeição dos desejos do Governo. Essas 2 ideias firmes ele tinha para a reforma da justiça. E quando eu falo neste Governo que aumentou os salários dos magistrados, que não é uma coisa simpática de se dizer o que eu estou a dizer, eu tenho a obrigação de o dizer porque não estou aqui para ser simpático, estou aqui para ser justo. E não sei se sabem, depois dos aumentos que o Governo fez, não sei se sabem isto. Um juiz estagiário tem 20 e tal anos, saiu do SEJ. Um juiz estagiário começa a trabalhar e ganha 3.424 euros. É muito? Não, tomara eu poder dizer que até era pouco, como é lógico, mas ganha, fixar o número, 3.424 euros. Nós temos aqui na sala alguns professores do ensino secundário. Um professor do ensino secundário que consiga atingir o topo da carreira, o topo dos topos, que só alguns conseguem, ganha 3.374. Um professor do ensino secundário, no fim da carreira, se conseguir chegar ao topo, ganha menos que um juiz com 20 e tal anos quando começa a trabalhar. Esta é a justiça do Partido Socialista, esta é uma das reformas, é a reforma que o PS fez. Eu, obviamente, que quero reformar a justiça, não quero nenhuma guerra com os magistrados. Obviamente que os magistrados, e bem, querem ganhar mais, como todos nós, isso também é lógico. Mas qualquer magistrado de bom senso, seja do Ministério Público, seja judicial, percebe que o que eu estou a dizer não faz sentido nenhum. Nem estou a dizer que o magistrado não deve ganhar mais que um professor do ensino secundário. Acho que sim. Agora, de uma tal maneira que quem entra já ganha mais que quem consegue chegar ao topo, demonstra que o Partido Socialista não tem noção de justiça relativa absolutamente nenhuma. O professor Licínio Lopes Martins e o Manuel Teixeira fizeram aqui ontem um ponto de situação sobre as propostas que o PSD se prepara para debater e apresentar. Tive a oportunidade de ver as 2 intervenções em direto através das redes sociais. Estas propostas, e não apresentaram todas, fizeram uma análise detalhada, estão a ser feitas com tempo e, portanto, com racionalidade e ponderação. O contrário, por exemplo, do debate em torno do enriquecimento ilícito, que, da maneira como é trazida à opinião pública, pelos partidos é certo, pela comunicação social, pelos comentadores, por todas estas pessoas que não necessariamente pelo povo,
A maneira como é trazida a público dá para as pessoas hoje com facilidade pensarem e dizerem assim: há corrupção em Portugal porque não há meio de criminalizarem o enriquecimento ilícito. Mas não querem. Eles dizem que querem, mas eles querem defender a corrupção. E, portanto, não criminalizam o enriquecimento ilícito. Se o fizessem, acabava a corrupção. Muitas pessoas terão esta ideia, tal a forma enviosada como o tema é debatido na praça pública. Nós já apresentamos 2 propostas, ambas inconstitucionais. Apresentamos agora mais uma, no sentido de evitar a inconstitucionalidade. Nós não nos opomos à ideia que os magistrados apresentaram. Não oponho, não tenho nada contra. O que nós tememos é que ela própria também bata na trave, como se costuma dizer, e volte para trás em termos de Tribunal Constitucional. Agora, vamos ser sérios com o povo português. E era pena que, não sei se isto que eu vou dizer vai passar, mas passar também é da vida, passa uma vez e esquece no dia seguinte. Mesmo que nós conseguíssemos criminalizar o enriquecimento ilícito, nos termos em que foi ao Tribunal Constitucional e voltou para trás, mesmo que fosse nesses termos, nós não apanhávamos nenhum corrupto de jeito. Apanhávamos um corruptozito pequenito, sem grande inteligência. Porque um corrupto de inteligência média, se ganhou alguma coisa com isso, alguém acha que põe no nome dele? É evidente que um corrupto de jeito, não é muito inteligente, de inteligência média, se recebeu indevidamente alguma coisa, pôs no nome de um amigo qualquer e de preferência num amigo que viva muito longe. Ou acham que alguém que tenha, como se costuma dizer, 2 dedos de testa, cometeu um crime dessa natureza e depois põe a casa em nome dele, sem saber explicar de onde é que veio o dinheiro e onde é que arranjou aquilo? Portanto, mesmo que nós conseguíssemos aprovar aquilo que já foi dito que é inconstitucional, mesmo assim não íamos apanhar os corruptos a sério, íamos apanhar aqueles que andam aí que nem sabem bem o que andam a fazer e põem as coisas todas em nome deles. E isto é um descrédito para a política, porque depois dá a ideia que resolvemos o problema quando aprovamos qualquer coisa, passado 1 ano, 2, 3, fica tudo na mesma, e lá está o descrédito para a política que as pessoas olham e dizem, afinal, olha, acabar com a corrupção não acabou nada. Portanto, nós temos de ter os pés na terra, como é evidente, isso normalmente temos, não é? Os pés na terra. Agora, para lá de ter os pés na terra, nós temos de ser sérios a falar às pessoas. Nós temos de arranjar uma solução tecnicamente viável, correto, mas nós não podemos iludir as pessoas até para atacar uns aos outros. Ele não quer criminalizar o enriquecimento ilícito, ele quer a corrupção. Isto não é forma de debater um tema sério e de resolver um tema sério como a corrupção, que, em minha opinião, não é tanta quanto aquilo que se diz, mas é muito mais do que aquilo que, obviamente, podia e devia ser e tem de ser fortemente combatida. Nós apresentamos para o combate à corrupção um projeto de lei que entrou já até mais do que que entraram na mesa da Assembleia, onde fazemos algumas alterações legais, mas, obviamente, que não podemos dizer que, com as alterações que metemos, ou com outras que eventualmente outros tenham metido e que no seu conjunto tudo possa fazer uma solução agradável, que isto acaba com o fenómeno. Porque nós acabar com o fenómeno, infelizmente, é impossível. Agora, dar os meios necessários, combater da melhor maneira o fenómeno, isso é uma obrigação de todos nós e é isso que estamos aqui a fazer. E, portanto, fizemos ajustamentos nas molduras penais, alargamos ou propomos alargar os prazos de prescrição, como sabem, na Operação Marquesa é um dos problemas, agravamento das penas acessórias. Por exemplo, a questão da proibição do exercício de funções. Um autarca que seja condenado, perde o mandato, é lógico que perde o mandato, que não perde o mandato onde cometeu a ilegalidade, perde o mandato em que está no exercício. E porquê é que é lógico que não é o mandato em que cometeu a ilegalidade? Porque, não sei se já ouviram falar,
mas a justiça não é assim tão rápida. Acham que a justiça, numa situação destas, no quadro 1, 2, 3 anos, resolve o problema. Não. Quando resolve o problema, o autarca já vai no mandato seguinte. Há casos até em que vai numa outra Câmara do que aquela onde cometeu a ilegalidade. E, portanto, perde o mandato. E não se pode recandidatar no mandato seguinte. Aquilo que nós pomos é que não se pode recandidatar num período que vai, imaginemos, de 1 a 12 anos, não é? Porque o juiz lá há de ver, em função da gravidade do que foi cometido, durante quanto tempo é que ele não se pode voltar a recandidatar, num máximo de 12 anos, que no caso das autarquias é realmente o tempo máximo que alguém pode ser seguido autarca numa Câmara Municipal. Também alteramos o regime da liberdade, ou propomos, nós não alteramos nada, propomos alterar o regime da liberdade condicional, com o fim da saída automática ao fim de 5/6 de cumprimento da pena e fazendo um esforço maior para a ressocialização do condenado, medidas para a agilização dos processos de inquérito, que é onde as coisas mais demoram, e já agora deixem-me dizer, desabafar, e onde se cometem mais ilegalidades, não é? Onde se cometem mais ilegalidades, onde aquela pouca vergonha que falei há bocado é mais comum, portanto, é a fase para a qual devemos ter mais atenção, não é tanto a fase de julgamento, é essa fase, e estas que eu agora referi são propostas diretamente ligadas à questão da corrupção. O SEN, como ontem aqui, o anterior coordenador do SEN Justiça e o atual coordenador do SEN Justiça aqui deram ideias sobre a reforma depois no sentido mais amplo. Não vou, obviamente, fazer aqui, primeiro, nem sequer tenho o conhecimento técnico que eles têm, não vou aqui elencar tudo isso. Vou referir só um caso ou outro, e há um caso que eu vou referir, que é aquele que tem mais peso político e é daqueles em que eu estou mais convencido da extrema necessidade que nós temos de alterar, que é a questão da composição dos conselhos superiores. O povo, vamos dizer assim, para nos entendermos melhor, o povo tem de ver e saber para poder confiar. E quando falamos de uma coisa destas, permitam-me que diga, entre aspas, e tem de ter os seus representantes. Representantes, entre aspas. Porquê? Ninguém está a defender que na composição dos Conselhos Superiores seja igual à Assembleia da República, onde os membros são diretamente eleitos pelo povo e são, portanto, os representantes do povo. Mas nos Conselhos Superiores aquilo que também não pode acontecer é ser um órgão hermeticamente fechado em torno de uma corporação, neste caso a Corporação dos Magistrados, consoante o Conselho Superior, se for o Ministério Público, os do Ministério Público, no da Magistratura e dos Tribunais Administrativos, os outros magistrados. Os juízes, como ninguém, os juízes não podem ser juízes em causa própria. Nem podemos ter órgãos de perfil maioritariamente corporativo, porque isso vai exatamente contra aquilo que eu há bocado referi, a falta de transparência e a falta de independência para a decisão. Não é por acaso que as classificações andam quase todas no muito bom. Não é por acaso. Ora, nós temos, obviamente, de alterar isto. Em todos. Na magistratura, no Ministério Público e no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos. A maioria não devem ser magistrados. Magistrados lá, sim, seguramente, são absolutamente vitais. É vital a sua presença, como é lógico. Mas a maioria, na sua composição, tem de ser independente e tem de ser externa à corporação. Na proposta, ideia, e não era proposta, na ideia que ia no tal publicação, no tal livro, digamos assim, no caderno que eu dei aos outros partidos, nós propomos que essa composição, maioritariamente não magistrados, os seus elementos sejam indicados pelos magistrados, indicados pela Assembleia da República, indicados pelo Presidente da República. Mas se houver ideias para as indicações serem de outra maneira, também pode ser de outra maneira. A Ordem dos Advogados poderá indicar um representante ou dois? Não sei. Podemos falar sobre isso. Por que não? As universidades, as faculdades de Direito, ora uma, ora outra, ou duas, não sei, poderão indicar? Não sei, poderão.
Eu estou aberto a tudo, só não estou aberto a que seja um órgão fechado e corporativo. Isso é que não faz sentido. Tem de ser um órgão aberto, transparente e com o escrutínio da sociedade civil. Dizer que lá, porque vieram os ataques do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que o PSD queria, e na altura também o PS levou, injustamente, porque se eles percebessem um bocado de política, percebiam que não precisavam de se incomodar com o PS. O PS não muda nada, basta alguém levantar a voz e eles recuam logo. Vale a pena aborrecerem-se com isso. Connosco é um bocadinho diferente, vale a pena prestarem um bocadinho mais de atenção. E, portanto, quando vêm dizer que nós queremos controlar o combate à corrupção, na medida em que queremos indicar personalidades independentes para os conselhos superiores, querem melhor exemplo do que este para ver que nós estamos com razão? Porque isto não é argumento nenhum, é um argumento falacioso, é um argumento demagógico e populista para vender à população. Porque mesmo quem o diz sabe perfeitamente que isso não é verdade, basta olhar para aquilo que tem sido ao longo dos anos a composição e quem são as pessoas, de um modo geral, salvo exceções, a Assembleia da República indica. Não vai indicar o Presidente da Conselhia não sei onde, do partido A ou B, ou da Distrital ou disto ou daquilo. Procuram normalmente, nem sempre é verdade, mas procura-se normalmente personalidades da sociedade civil competentes e capazes de desempenhar essa função. E nós propunhamos lá também uma ideia nova, que era integrar nos conselhos superiores também personalidades fora das profissões jurídicas. Ou seja, estarem lá personalidades que não são juízes, não são advogados, não são solicitadores, não são professores de direito, estão completamente fora, em minoria, como é lógico. E propunhamos que fosse o Presidente da República a nomear essas 2 ou 3 individualidades. Quem melhor que o Presidente da República sabe dos 10 milhões de portugueses, quem são os portugueses, pela sua experiência, pelo seu currículo, pelo seu saber, pela sua estatura ética e moral, não estão capazes de desempenhar o cargo no Conselho Superior da Magistratura ou do Ministério Público. O Presidente da República, melhor que ninguém para escolher esses portugueses. Só tem os órgãos a ganhar com esta abertura, com esta transparência. Ou porque é que há de haver transparência na política, na economia, em tudo? Há de haver, muitas vezes não há. E na justiça não pode, quando é justamente o que está em pior situação no país, o que mais se atrasou desde o 25 de Abril relativamente à evolução da sociedade. Por isso, eu acho que devemos pôr um ponto final na lógica corporativa, que foi posto ao nível nacional em 1974, aqui também, e devemos deixar estes órgãos respirar juntamente com a sociedade civil. Estas são as ideias mais políticas, seguramente, e que implicam até uma revisão constitucional, mas eu acho que é absolutamente vital se nós quisermos fazer uma transformação a sério naquilo que é o sistema de justiça em Portugal. Agora, há muitas outras propostas, mas muitas outras propostas, que até, como disse há bocado, não encerram nenhuma opção política. Propostas de combate à morosidade, designadamente nos tribunais administrativos e fiscais. Este objetivo, o que é que tem de político? Há algum regime político? No comunismo querem que demore mais ou querem que demore menos? Ou na social-democracia mais? Ou o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ou a democracia cristã? Os tribunais administrativos fiscais, ao demorarem 15, 16, 17 e às vezes 20 anos para uma decisão, o que é que isto tem de político? Temos de resolver. Tem-se arranjar a forma de não ser assim. E não é só, estou a falar nestes, que são os casos mais graves. Ou a organização judiciária, que sofreu uma alteração muito grande aqui há uns anos atrás, e que agora, através da experiência, nós estamos capazes de fazer os ajustamentos necessários face àquilo que aconteceu. Tem de haver proximidade aos cidadãos, da justiça aos cidadãos, e não podemos chegar à situação, que é muito importante, que eu desconheço em absoluto, que 90% e tal das pessoas que estão aqui desconhecem, mas que quem depois é advogado, é juiz e está no dia-a-dia, no terreno, conhece essas pequenas coisas que também são importantes. Quando não se conseguem marcar julgamentos, por exemplo, porque não há salas. E não há salas porque aquele tribunal não está a funcionar e está tudo concentrado neste. Ora, atrasar os julgamentos numa justiça atrasada, uma questão de gestão das salas, convenhamos, merece um pouco mais de racionalidade do que uma coisa destas. E, portanto, coisas tão pequeninas quanto estas
têm de ser tratadas. Não têm nada a ver com política, têm a ver apenas com a vontade ou com a capacidade de um governo as fazer. Este, pelos vistos, não quer fazer. A mesma coisa como seja a digitalização. Se ela é tão importante na economia, na justiça ainda é mais importante para a modernização do sistema que é, como digo, em minha opinião, do mais atrasado que temos em Portugal. Na questão do acesso à justiça, que é uma coisa curiosa, tem acesso à justiça aos muito pobres, porque têm assistência judiciária, tem acesso à justiça aos muito ricos, por razões óbvias, e a classe média é que tem essa dificuldade, porque não tem o dinheiro, nem tem o apoio judiciário. Portanto, também aqui são precisos acertos. São precisos acertos na formação técnica dos magistrados. Mas isto, dizer que a formação técnica dos magistrados, a forma como ele está a dizer, é a forma educada de dizer que são ignorantes. Não! Eu também sou ignorante, eu sei de algumas coisas, a maior parte das coisas da vida não sei. Uma coisa é julgarmos alguém que rouba um autorrádio, como era antigamente. Outra coisa é a Operação Marquês, o crime de Lourinhã Branco, as questões urbanísticas. Eu já vi à minha frente, num tribunal, no tempo em que era autarca, a julgarem coisas ligadas ao urbanismo, em que a juíza não fazia noção nenhuma do que estava ali a tratar-se. Nenhuma. As perguntas não faziam sentido, não percebia nada do que estava a acontecer. Eu tenho de a responsabilizar a ela. Não, ela não nasce ensinada. Eu tenho de responsabilizar o sistema que não cuida de dar os instrumentos às pessoas para que elas tenham capacidade para o fazer. Elas não têm culpa, como é lógico. O que é que ela vai fazer? Não vai tirar nenhum curso de arquitetura. Eu, enfim, apesar de já lá vai muitos anos, a minha licenciatura é em Economia e Gestão. Acham que eu tinha capacidade, só com a formação que tenho, o raciocínio que tenho, de julgar, por exemplo, os casos dos swaps? Só pegar naquelas pastas, como eu já estive nas mãos, é uma coisa do outro mundo. Para mim, que tenho o curso. Agora imaginemos com o curso de Direito. Faz como? Nós temos de dar preparação às pessoas justamente para este tipo de coisas. Também peguei no caso mais complexo de todos para exagerar. Mas é isto que está em causa. A formação técnica, a reforma do sistema prisional. Eu lembro de visitar a Direção-Geral quando foi para a elaboração do outro documento e vim de lá aterrorizado com aquilo que me contaram, no sentido da forma como o sistema não está capaz de resolver. Aliás, este governo depois resolveu soltar não sei quantos prisioneiros, porque dizendo que tinha a ver com o Covid, não tinha a ver com Covid nenhuma, tinha a ver com a necessidade de libertar as prisões que não têm capacidade para aquilo que pelos vistos, é necessário. A questão da reformulação do TICAM, que eu sei que o professor Lopes Martins ontem aqui falou. A questão de nós criarmos regras para evitar os megaprocessos. Portanto, tudo isso, e agora ontem tiveram, como digo, aqui uma intervenção de fundo sobre isso, tudo isso temos em preparação. É uma coisa gigantesca. É dificílimo de fazer. É ainda mais difícil quando se está na oposição e não se tem os serviços. Mas dentro daquilo que são as nossas possibilidades, dada a dimensão do que temos pela frente em termos de importância para o regime e para o futuro da democracia e para a credibilidade e aceitação do regime junto das pessoas, nós temos de o fazer. Aliás, a lógica do SEN, quando foi criado, é esta mesmo. É, por um lado, chamar as pessoas à participação em torno de temas concretos e importantes para o país e, por outro, através desses contributos, conseguimos apresentar, enquanto partido, as melhores soluções possíveis em cada uma das esferas de atuação. Neste caso agora estamos a falar da justiça. E por isso o facto do SEN na justiça ter já elementos em todos os distritos do país é muito importante, porque conseguimos mais facilmente não nos esquecermos de nada daquilo que é importante, porque as pessoas, com tantos contributos, dificilmente ficará para trás um contributo importante, porque é muita gente a fazê-lo. É este o nosso trabalho. É evidente que Portugal precisa das reformas e o regime, portanto, dito de outra maneira, Portugal precisa de um governo de perfil reformista. A Assembleia da República tem de ter uma composição de perfil reformista.
O nosso primeiro-ministro, António Costa, não quer reformar nada. Ainda que ele quisesse reformar, o PS não o deixava reformar. Porque o PS é ele próprio este sistema. Este sistema não é só do PS, mas é fundamentalmente do PS. Em 10 milhões de portugueses, não deve haver muitos mais que tenha autoridade moral para o dizer que aquela que eu tenho. Não podia ter feito mais esforço e não posso fazer mais esforço do que aquele que tenho feito desde o primeiro dia em que tomei posse para tentar trazer, em nome de Portugal, o governo para as reformas. Nunca ninguém fez o que eu fiz. Portanto, há quem diga isto há anos e anos e anos. Eu estou a dizer isto depois de ter feito este esforço enorme em nome de Portugal. E o povo vai acabar por perceber que o país não anda justamente porque o PS é imobilista. É o Partido Socialista a primeira razão de nós não reformarmos. Porque, no fundo, o PS, na sua cultura, independentemente do governo PS que lá possa estar, o PS, na sua cultura, normalmente só quer manter o poder para poder alimentar a clientela socialista. É esta a lógica. E por isso, a sequência é esta. O Governo vai nomeando, o PS vai adiando e Portugal vai definhando. É este o circuito daquilo que tem acontecido e que nós, por mais que gritemos por mais que dissemos que assim não pode ser, o PS continua inamovível nisto. E não aproveitou sequer a oportunidade de ter, coisa rara na vida, um líder da oposição que estava e está na disponibilidade pelo país ajudá-los a fazer aquilo que eles teimam que não querem fazer. Se não fizeram desta vez, nunca vão fazer, seguramente, porque dificilmente terão outra oportunidade. Nós cumprimos o nosso trabalho. As propostas que nós fazemos são para melhorar a democracia e para dar um futuro melhor a Portugal. É isto que vamos fazendo sempre, procurando que o povo entenda que é aqui que está a solução. Estas jornadas do grupo parlamentar foram, pelo êxito que tiveram, pelo desenho que tiveram, um passo importante para conseguirmos estes nossos objetivos. Obrigado.